Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A gente vai apresentar a resposta de duas questões do trabalho de secagem, tá? Os componentes do nosso grupo sou eu, o Clécio, o Diogo, o Gabriel, o Léo e o Rony Clay. E a gente ficou com as questões 15 e 16. Então, em relação à questão 15, o que ela pede é como os pequenos produtores ou agricultores podem armazenar grãos e sementes em suas propriedades. E aí a gente vai trazer algumas formas de armazenamento para esses produtores, e uma delas é o paiol. Eu, Clécio, vou estar falando dessa forma de armazenamento de forma bem breve, tá? O paiol ele é muito utilizado para armazenar os milhos em espiga, né? Porém, ele tem algumas dificuldades, muita perca devido a como ele é cultivado meio que de forma aberta, né? Então ocorre muita presença de insetos, fungos, roedores, né? Então tem bastante incidência disso aí. Estima-se que pelo menos 15% da perda desses grãos é diretamente devido aos fungos, os insetos presentes ali no armazenamento, né? No local de armazenamento. E aí esses locais eles têm que seguir algumas obrigações, né, justamente para tornar um pouco mais dificultoso para esses insetos estarem ali adentrando no local de armazenamento, né? Então, como barreiras contra a penetração de ratos, mas que permitam um bom arejamento, então ele tem que ter uma barreira ali para evitar a entrada de roedores ali, mas que não interfira ali na passagem da ventilação, né? Praticidade nas operações de carga e descarga, então é uma estrutura que tem essa facilidade. E como toda estrutura, ela tem a vantagem e desvantagem. Eu vou citar algumas aqui, algumas vantagens e algumas desvantagens desse tipo de armazenamento, tá? As vantagens: facilidade para fazer a carga e descarga, bem como controle de pragas também, né, devido a ser um local aberto. Simplicidade de construção da estrutura de armazenagem, uma armazenagem de baixo custo, um local para armazenagem de baixo custo, né, no caso para produzir esse local de armazenamento tem um baixo custo. O aproveitamento de materiais da propriedade, então ele pode ser feito por materiais ali da propriedade do produtor, algum resto de material que ele não que ele não está utilizando ali, madeiras, as telas, né, que são utilizadas. Então ele pode estar reutilizando esses produtos que não estavam tendo uso ali na propriedade para estar produzindo esse local de armazenamento. O uso de palha e do sabugo na alimentação animal, né? Como ele é armazenado em espiga, após a utilização ali do grão, ele pode estar utilizando esse subproduto para estar fazendo a composição da alimentação animal que ele vai ter na propriedade, né? E aqui eu trago algumas desvantagens. Parte da espiga é molhada quando ocorrem chuvas com vento, né? Então, naquele período chuvoso, que tem chuvas mais intensas e com vento, vai ocorrer de estar, sim, molhando ali o local, né? Pelo fato dele ser aberto. A umidade do ar é alta. A umidade do ar muito alta em certas regiões dificulta o seu uso, então em locais que tem o histórico de ter a umidade muito alta, então nesse tipo de lugar vai ter mais problema em relação a fungo, as pragas ali que dão preferência a esse tipo de situação, né? Pouca circulação de ar entre grãos, impedindo a secagem rapidamente, né? Pelo fato dele ser armazenado em espiga. E problemas para o controle de carunchos, traças e roedores. Beleza? Eu vou encerrar aqui a parte do paiol e aí em seguida o pessoal vai dar continuidade com outras formas de armazenamento. Boa tarde, eu sou o Léo Vitor. Eu vou estar falando sobre silo e armazenagens. Bom, a estocagem de grãos a granel nas unidades armazenadoras fixas pode ocorrer em silos metálicos, de alvenaria ou de concreto, em armazéns convencionais, sacarias
em armazéns graneleiros e em sistemas de armazenagem temporária, silo bag. Essas estruturas devem ter os equipamentos necessários para o recebimento, a expedição, a separação das impurezas e o transporte e secagem. Em pequenas propriedades, os grãos podem ser armazenados em tonéis e bombonas hermeticamente fechados. Os silos devem ser construídos a uma distância mínima de 2,5 metros de barrancos e de superfícies que estejam desniveladas. A profundidade e a largura da fundação depende da resistência do solo. Para a maior segurança, recomenda-se que o lençol freático esteja no mínimo a 1 metro abaixo da terra na época de chuvas. Aqui nós temos duas fotos de armazéns. Bom, os armazéns maiores que 30 metros cúbicos devem ter sistemas de aeração para a ventilação dos grãos. Nesse local, o ar é forçado a passar através da massa de grãos usando ventiladores. Esse tipo de armazenamento tem um sistema de termometria que permite o controle da temperatura dos grãos em diferentes locais da unidade armazenadora. Aqui embaixo a gente tem duas fotos de armazéns interna já com grãos para a gente ter uma noção. Bom, e qual que é a vantagem e qual que é as desvantagens de um armazém? Bom, eu vou falar primeiro sobre as vantagens. Bom, uma das vantagens é que facilita o manejo dos grãos, possibilita pouca perca de grão, o custo operacional é baixo, a rápida construção das instalações, pouca perda com roedores, a utilização de menos mão de obra, a maior quantidade de grão por área construída e o sistema de transporte para encher e esvaziar os silos é toda mecanizada e rápida. E qual que é a desvantagem? Bom, a desvantagem é que tem um alto custo inicial. Os cuidados nos danos mecânicos ao grão e exige mão de obra qualificada. Aqui na lateral a gente tem duas fotos de armazéns. O silo bag ou silo bolsas são conhecidos como uma forma acessível para o armazenamento da colheita, mas desde que haja o controle cuidadoso. Pontos a serem considerados: o uso dos bags. Primeiro, os silos bags são os mais adequados para estocar em curto prazo, tipo alguns meses. Eficiente em armazenar alto volume de grãos. O local deve ser preparado para receber esses bags, essencial para um armazenamento bem-sucedido. Para que não haja nenhum erro, é necessária a vistoria semanalmente ou mais frequentemente. Se houver buracos, é necessário remendar para que não entre umidade ou ataque de pragas. Para armazenar os grãos em longos prazos, é necessário preparar cuidadosamente o local, realizar acompanhamento e inspeções regulares, ter um método acurado e amostragem da qualidade dos grãos armazenados. A capacidade dos silo bags variam com o tamanho dos sacos, que geralmente medem 40 a 90 metros de comprimento e suportam de 100 a 300 toneladas, dependendo do tipo de grãos e de quanto o saco é esticado durante o enchimento. O material mais comumente usado para o silo bag é um polietileno de 3 camadas, 2 camadas brancas para proteger contra os raios ultravioletas e refletir o calor, em uma camada interna preta para bloquear a luz. Na primeira imagem, a gente vê um armazenamento de sementes em sacos de papel. Na segunda, o armazenamento do silo bags. Na terceira, o armazenamento de sementes em sacos de papel.
polipropileno e algodão e juta. Na figura 4, o detalhe dos alvéolos para aeração de silos para armazenamento de sementes. Na figura 5, o armazenamento de grãos para o consumo sobre entradas. Na figura 6, o armazenamento de grãos para o consumo em tambores. E na figura 7, armazenamento de grãos para o consumo ou sementes em pequenas propriedades em garrafas PETs. Bom, eu me chamo Rony Clay e agora vou estar falando um pouco sobre a questão 16, que ficou para o nosso grupo, que é cite e explique os indicadores da qualidade de grão. Bom, os indicadores da qualidade dos grãos são critérios usados para avaliar a condição e o valor dos grãos, tanto para consumo humano como animal. Esse indicador também pode variar, dependendo do tipo de grão. E agora eu vou estar falando sobre alguns indicadores que é mais comum para todos os grãos, como o teor de umidade. O teor de umidade dos grãos é crucial para evitar o crescimento de fungos e mofos também. O grão que tem a umidade mais elevada, eles são propensos à deteriorização. O nível de umidade seguro varia de grão para grão. Bom, agora o nível de pureza. A pureza refere-se à proporção de grão em relação a impurezas, como sujeira, pedra, outros grãos diferentes e material vegetal. Grão puro tem um valor de mercado maior, no caso. Como, por exemplo, quando o grão chega da lavoura ou da colheita. Tem que passar pela etapa de limpeza, né, para poder estar fazendo o armazenamento. O peso específico também é outro critério. O peso específico dos grãos é uma medida da densidade do grão e pode indicar o teor de amido e proteína. Grãos pesados geralmente têm melhor qualidade. Olá, boa tarde, me chamo Diogo Bortolotti, e eu vou estar falando um pouquinho sobre a cor dos grãos, tamanho e uniformidade, teor de proteína, aflatoxinas e microtoxinas, a taxa de germinação e a resistência a pragas. Então, vou começar falando da cor. A cor dos grãos pode indicar a maturidade e a qualidade. Grãos com cor uniforme são geralmente preferidos, especialmente em culturas como o arroz. Tipo, o grão que tem a melhor cor é praticamente o que indica que tem a melhor qualidade, vamos dizer assim. E o tamanho e a uniformidade, os grãos de tamanho e uniformidade são desejáveis para o processamento eficiente, tipo, ter um melhor processamento das máquinas, para não cair sujeira. Os grãos de tamanho uniforme são os melhores que as indústrias pedem, né? Grãos que são muito pequenos ou muito grandes podem identificar problemas no desenvolvimento da planta ou na colheita. Tipo, grão muito grande joga fora na peneira, e muito pequeno é ruim de fazer a colheita e assim por diante. Então, o bom é o grão ser de um tamanho uniforme. E o teor de proteína? O teor de proteína é crucial para a qualidade nutricional dos grãos, especialmente em culturas como trigo e cevada. Cultura que tem que ter um certo teor de proteína desejado para ter a melhor qualidade. E grãos com teor de proteína adequado são preferidos para produtos de panificação, tipo como pão, esses tem que ter a taxa de proteína meio que balanceado, certo, né? Agora vamos falar um pouco sobre afloxinas e micotoxinas. Estas são toxinas produzidas por fungo, que podem crescer em grãos. Tipo, é o fungo que vai se alimentar da semente e daí solta essa toxina. Afloxinas são prejudiciais à saúde humana e animal, portanto, os grãos devem ser testados para garantir níveis seguros. Tipo, um grão que teve toxina, uma dessas toxinas, tipo
aflatoxinas. Se tiver muito alto nível, é capaz de dar algum problema de saúde ou alguma infecção ou alguma indigestão, alguma coisa do tipo. Então tem que ser bem testado isso aí. E daí agora um pouco da taxa de germinação para as sementes. Para grãos que serão usados como sementes, a taxa de germinação é crucial, indica a porcentagem de sementes que germinarão sob as condições adequadas, garantindo uma boa colheita. Porque como que se não for bem armazenado, vai cair, se cair muito a taxa de germinação, um exemplo, você planta 5 grãos, nasce 3. Daí você vai ter que botar mais grão para nascer a quantidade certa e produzir bem. Então a taxa de germinação para a semente que vai ser plantada é muito importante. E a resistência a pragas. Grão de alta qualidade deve ser resistentes a danos causados por pragas, como insetos e roedores durante o armazenamento. O que adianta você ter um grão? Como que você vai plantar um grão que foi ruído, ou furado, ou quebrado, então esses grãos têm que ser bem guardados e bem conservados. A avaliação desses indicadores ajuda os agricultores e compradores a determinar a qualidade dos grãos, garantindo que seja utilizado de maneira eficaz e segura para o consumo humano ou animal. Então, esse trópico que eu falei aí é tipo uma forma do comprador falar se vai pagar mais caro, se vale a pena comprar, se vale a pena, se pode ser consumível. E é isso. Vou encerrar o slide por aqui, a apresentação nossa. Aí, tchau, obrigado.